Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje vamos ter o nosso primeiro episódio dedicado aos Mundiais. Vamos falar do quê? Do Mundial de 1998 e também do Mundial de 2006. Falando do Mundial de 98, um Mundial sem dúvida de enorme qualidade, organizado pela França e ganho pela França. Recordar também que o Brasil foi finalista vencido por 3-0, que a Croácia conquista o terceiro lugar na sua primeira participação no Mundial e que este Mundial é lembrado por ser também o Mundial de França de Zidane, do Brasil do Ronaldo Fenómeno e da Croácia de Davor Šuker. Jorge, e como tu sabes, e inúmeras vezes que nós já falámos, não é? Eu considero este Mundial o melhor que alguma vez assisti, simplesmente fantástico, e para mim marcou uma geração. E fala-me lá do Mundial de 2006. Qual é que é a tua opinião? Muito bem, Gonçalo, entendo o que dizes, mas deixa-me destacar aqui dois mundiais, os primeiros mundiais que nós vimos com olhos de ver, como olhos de críticos, de conhecedores de futebol. Mundial de Itália 90, absolutamente decepcionante, jogos muito fechados, muito agressivos, muitas faltas, poucos golos, pouca espetacularidade, pouca emoção. Depois tens um Mundial completamente oposto, o Mundial de 94, nos Estados Unidos da América, um país, como sabes, sem tradição nenhuma ligado ao futebol, ao soccer, onde tem estádios de 70, 80, 90 mil, 100 mil espectadores, com uma taxa de ocupação que teve este Mundial em termos de bilheteira de 97%, absolutamente notável. Foi um Mundial absolutamente espetacular, na fase de grupos principalmente, e depois na fase a eliminar, deixou um pouco a desejar, marcado por aquela final, pela primeira final terminada a 0-0, decidida em penaltis, a primeira final da história, a terminar com essa decisão, e ficou um pouco por aí. Mas falando agora do Mundial de 2006, o Mundial na Alemanha, é a segunda vez que a Alemanha organiza um Mundial, já havia organizado como RFA, como a Alemanha Ocidental, em 1974, como a Alemanha Unificada é a primeira vez, em 2006, é a 18ª edição de um Mundial organizado pela FIFA, são 32 seleções, e é a primeira vez que um campeão do mundo, neste caso o Brasil em 2002, na Coreia do Sul, Japão, tem de passar pela fase de qualificação para atingir a fase final do Mundial. Até então, todo e qualquer campeão do mundo tinha lugar direto na fase final seguinte. E é a primeira vez que isso acontece. Portanto, tens uma final entre a Itália e a França, um igual no tempo regulamentar, no prolongamento, e depois decidido em penaltis, cai para a Itália, quarto título da sua história, já não ganhava um campeonato do mundo desde 1982 em Espanha, e um terceiro e quarto lugar decidido entre a Alemanha e Portugal, 3-1 para a Alemanha, 2 gols de Bastian Schweinsteiger, a Alemanha muito superior a Portugal nesse jogo, mas tens aqui as 4 melhores seleções deste torneio, sem dúvida. Gonçalo, do França 98, um estádio que queres destacar, quase tenho a certeza o que é que vais dizer, que é fácil. Oh, Jorge, é fácil, não é? Aliás, não me recordo de outro estádio sem ser propriamente o Stade de France, não é? Capacidade para 80 mil pessoas, acolhe os jogos, para mim, de maior renome, estamos a falar do jogo de inauguração, onde o Brasil bate a Escócia por 3-1, as meias finais entre a França e a Croácia, onde a França ganha por 2-1, e o Thuram marca os 2 golos. Aliás, são os únicos 2 golos que alguma vez o Thuram marcou para a seleção francesa. Estamos a falar de um jogador que tem mais de 140 transações e, claro, também recebe a final, onde a França bate de uma forma inequívoca o Brasil por 3-0, 2 golos de Zidane e um de Petit. Por isso aqui, Jorge, sem dúvida nenhuma a escolha é... Aliás, deve ser o que tu também estavas a pensar, né? Stade de France. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, um estádio novo criado para o efeito só podia ser o estádio que acolheu a final, ainda por cima, um estádio moderníssimo, fantástico. Boa escolha, Gonçalo. No caso da Alemanha, temos 2 grandes estádios, nas 12 cidades-sede do Mundial 2006, mas eu destaco 3. Signal Iduna Park, casa mítica do Borussia Dortmund, Allianz Arena, a nova casa do colosso Bayern de Munique, estádio moderníssimo, século XXI, com todas as comodidades e mais algumas, e o Olympia Stadium, o Estádio Olímpico de Berlim, que acolheu a final com capacidade para 74 mil espectadores, apesar de ser o maior. Eu destaco aqui, destes 3, o Allianz Arena, que é um estádio absolutamente lindíssimo, por dentro e por fora, moderníssimo, com todas as comodidades e mais algumas, estádio casa do Bayern de Munique, Gonçalo. Para mim, Allianz Arena. Gonçalo, sem mais demoras, vamos escolher o 11 da Bundesliga, vamos anunciar o 11 da Bundesliga para o França 98 e para o Mundial de 2006, e no final desta rubrica teremos o 11 ideal entre estes 2 mundiais, uma constelação de estrelas brutal. Gonçalo, o 11 ideal para a Bundesliga de 98. Mas Jorge, só um bocadinho à parte, fantástica a tua escolha do estádio, hein? Quem segue a Bundesliga percebe o porquê da tua escolha. Bem, regressando aqui ao 11 ideal que nós estávamos aqui a discutir, não é? Taticamente, eu escolho 4-4-2,
Guarda-redes, Barthez. Defesa esquerda, Roberto Carlos. Defesa direita, Thuram. Centrais, eu escolho Desailly e Gamarra. Para médios, Zidane, Rivaldo, Davids e Laudrup. E na frente de ataque, aqui Jorge, Ronaldo Fenómeno, apoiado por Davor Succar. Excelente. Acho que não existe, digamos, muitas surpresas naquele 11 no 11 que eu acabei de escolher. Diria eu. Não. Eu só trocaria Gamarra por Franco de Boer, porque acho que fez um campeonato do mundo também fantástico. É verdade. Gamarra cai nos oitavos de final, mas fez um Mundial absolutamente notável. Boa escolha, Gonçalo. Excelente escolha da Bundesliga. A escolha da Bundesliga para o Mundial 2006 passa por Buffon na baliza, sem grande surpresa. Nas laterais da defesa, Zambrotta e Philipp Lahm. No eixo da defesa, Fábio Cannavaro, que é eleito bolador nesse ano, e Lilian Thuram, desta feita como central, ao contrário de 98, em que joga como lateral direito. Depois, no meio campo, Patrick Vieira à frente desta defesa, um esteio à frente desta defesa. Depois, à frente de Patrick Vieira, temos Zidane, Andrea Pirlo e Maniche. Para quem não esteve atento, para os mais desatentos em relação a este Mundial 2006, Maniche foi considerado um dos 10 melhores jogadores deste Mundial. Fez um Mundial absolutamente notável. Podíamos também pôr aqui Luís Figo, ou Deco, ou Cristiano Ronaldo, mas a escolha recai em Maniche. Na frente de ataque, Thierry Henry e Miroslav Klose. Que grandes 11 temos aqui, Gonçalo. Vai ser difícil a escolha entre estes dois Mundiais. Sem mais demoras, vamos passar para a equipa sensação de 98, da fase de grupos. E depois podes dizer também a equipa sensação da fase eliminar, Gonçalo, de 98. Equipa sensação da fase de grupos. Eu tenho duas, Jorge. A Noruega, que num dos jogos bate o Brasil por 2-1. O Torreira Filó marca um gol e passou a fase de grupos. E também tenho a Nigéria, que bateu a Espanha nessa fase de grupos por 3-2. E a Espanha voltou a cair mais uma vez antes dos quartos de final. Era sempre aquela história da maldição dos quartos de final. Nesta altura nem chegou aos quartos de final. Agora nem chegou lá. Ficou logo pela fase de grupos. Por isso aqui, Noruega e a Nigéria. Muito bem. E na fase eliminar? A equipa sensação? Na fase eliminar, eu escolhi aqui a Dinamarca, Jorge. A Dinamarca bate a Nigéria 4-1 nos oitavos de final e depois perdeu 3-2 com o Brasil num jogo de loucos com alternância entre o marcador com 2 gols de rival. Isto é, a Dinamarca marca primeiro, depois a seguir o Brasil empata, volta a passar para a frente do marcador a Dinamarca, o Brasil volta a empatar e depois marca o 3-2. Aqui, jogo fantástico de Rivaldo. Muito bem, Gonçalo, muito bem. Eu, em relação ao Mundial de 2006, destaco duas equipas na fase de grupos. A Suíça, que acaba a fase de grupos à frente da vice-campeã do mundo, França, curiosamente, empata a 0 com a França e depois ganha os outros 2 jogos. 0 golos sofridos, a melhor defesa da fase de grupos deste Mundial. E depois tens uma Austrália que consegue passar aos oitavos de final, faz uma primeira fase surpreendente e depois termina a caminhada neste Mundial de 2006 na Alemanha aos 95 minutos de forma inglória, com um penalti sofrido por Francesco Totti aos 95 minutos com a futura campeã do mundo da Itália. É uma caminhada absolutamente notável por parte da Austrália, dos amarelos da Austrália. Eu destaco estas duas equipas. Na fase a eliminar, eu destaco precisamente Portugal, porque já sendo uma equipa, uma seleção conceituada, não nos esqueçamos que é vice-campeã da Europa em 2004. Era favorita a ganhar a final contra a Grécia, obviamente, e chega às meias finais, só não conseguiu igualar ou superar o registro feito em 1966 do terceiro lugar contra a União Soviética. Portugal perde nas meias finais com a França de Zidane, por 1-0, e depois perde 3-1 com 2 golos de Bastian Schweinsteiger na decisão do terceiro lugar contra a equipa da casa, a Alemanha. Sem mais demoras, Gonçalo, destaca-me um jogo da fase de grupos e um jogo da fase eliminada desse França 98. O jogo da fase de grupos, eu destaco aqui o Noruega-Brasil pelo resultado. Nós já falamos nisto, né? Que a Noruega bate... Falaste na Noruega como equipa sensação e nesse jogo em particular agora? Ok. Sim, Noruega-Brasil pelo resultado, mas não só unicamente pela questão do resultado, pela emoção de um povo, pela passagem aos oitavos de final e por aquilo que representa para o povo norueguês, simplesmente pelaquela parte da garra, da emoção, sem dúvida. Depois a parte do jogo a eliminar, eu diria que aqui 2 jogos, talvez, Jorge. O Dinamarca-Brasil, que é aquele que também já falámos do 3-2, os 2 gols de Rivaldo que aconteceram nos quartos de final, e o Brasil-Holanda, que houve um gol do Ronaldo Fenómeno, e depois houve um gol nos últimos momentos do Patrick Kluivert, foi nas meias finais. Decisão nos penaltis, emoção até à última, Taffarel em grande plano. Grande escolha, Gonçalo. Eu vou escolher na fase de grupos 2 jogos, o 6-0 da Argentina, com o primeiro gol de Lionel Messi nas fases finais de mundiais,
Cristiano Ronaldo também marcou o seu primeiro gol em fases finais neste Mundial, também é o seu primeiro Mundial, mas destacar isto porquê? Porque eles ainda não estavam no topo do topo estratosférico que conhecemos hoje, que começou em 2007, 2008. Mas já aqui a sobressaírem os dois craques que viriam a ser dois extraterrestres para o mundo do futebol. Destacar o Alemanha-Costa Rica, 4-2, o jogo logo no primeiro dia deste Mundial. Prometia a Alemanha, não sendo uma das favoritas, não, muito menos entre os seus pares, não era considerada favorita, mas a Alemanha é a Alemanha, 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. A Alemanha, como bem sabes, prepara-se bem para todas as competições e raramente frauda, e a mostrar ao que vinha. Ganha 4-2, Costa Rica faz um grande jogo espetacular desta fase de grupos, e o 6-0 da Argentina à Jugoslávia, que para mim foi a grande seção da fase de grupos, a Jugoslávia. Jogo a destacar na fase eliminar, vou destacar 2 e ambos da França. 3-1 à favorita Espanha para esse jogo. Espanha partia como favorita para esse jogo com a França, curiosamente. França ganha 3-1 e elimina a Espanha de forma inequívoca, um gol de Zidane, e depois um grande banho tático da França frente ao todo-poderoso e favorito para a conquista para a reedição do título mundial, que era o Brasil. Um Brasil que contava com Dida, com Cafu, com Lúcio, com Juan no eixo da defesa, com Roberto Carlos na esquerda, com Emerson e Zé Roberto à frente da defesa, com Kaká, com Ronaldinho, com Adriano Imperador em grande forma e com Ronaldo Fenómeno. Que grande equipa tinha este Brasil, mas levou um banho tático quer de Zidane, quer da França como um todo. Gol de Thierry Henry aos 57 minutos. França elimina o Brasil nos quartos de final com o resultado de 1-0. Portanto, para mim, as escolhas são estas dos jogos de sensação da fase de grupos e da fase eliminar. Gonçalo, o jogador jovem revelação do Mundial de 98. Não, Jorge, aqui a minha escolha é Michael Owen. Aliás, este foi o Mundial de 98 foi aquele que ele começou a sobressair como jogador top. Foi eleito o melhor jogador jovem. Ele faz um jogo incrível no célebre jogo entre a Argentina e a Inglaterra, que termina 2-2, que é aquele jogo em que existe a expulsão do David Beckham e aquela picardia com o Diego Simeone. E não existe de facto palavras a descrever para aquilo que foi a performance e o desempenho do Michael Owen. Tinha 18 anos, maturidade, e vê-se confirmar o seu valor ao longo dos tempos. Neste caso, a sua passagem, não foi bem passagem, foi a parte de Liverpool e depois a sua passagem propriamente para o Real Madrid, onde pertenceu àquela equipa dos Galácticos. Muito bem, Gonçalo. Boa escolha, boa escolha. A minha escolha recai em Cristiano Ronaldo. Nós sabemos que foi o Lucas Podolski que ganhou o prémio de jogador jovem desse Mundial, mas mais tarde um diretor técnico da FIFA veio confirmar que o prémio seria para Cristiano Ronaldo, não fosse os mergulhos e as simulações, e, na minha opinião, aquele episódio com o Wayne Rooney em que ele expulsa o colega de equipa, faz expulsar o colega de equipa, ou força a expulsão, foi muito comentado e muito polémico em Inglaterra, eram companheiros de equipa no Manchester United, e isso demorou muito tempo a ser sanado, só depois com gols e assistências entre ambos e abraços no Manchester United, muito lá à frente. Mas Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvidas, Gonçalo. E vou destacar aqui um jogador não jovem, também revelação deste campeonato. Não é bem uma surpresa, mas a forma como ele se destacou neste Mundial é absolutamente notável. Maniche, Gonçalo. Já falei anteriormente que fez parte dos 10 melhores jogadores eleitos pela FIFA deste Mundial. Para mim, Maniche foi, sem sombra de dúvida, um jogador revelação, sem ser no segmento jovem. Maniche fez um jogo absolutamente notável. Gonçalo, bolador do França 98. Sim, Jorge, também. Deixa-me só fazer aqui um bocado à parte, concordo plenamente com aquilo que estás a dizer. Maniche, de facto, faz um Mundial de 2006, estratosférico, é verdade. Referente à bola de ouro, Jorge, Ronaldo Fenómeno, não é? Tinha 21 anos, já era o camisola 9, a principal estrela da seleção brasileira, chegou à França com o status de ídolo, guiou o Brasil até à final. Ronaldo, neste Mundial, marca 4 golos, o primeiro deles contra o Marrocos, naquela vitória por 3-0, depois faz um bis contra o Chile, e na semifinal de uma partida dificílima contra a Holanda, ele faz o mais importante deles, não é? Marca um golo e dominou a bola com classe e tocou por baixo assim do Van der Sar. Terminou um igual esse jogo, e mais uma vez o Ronaldo Fenómeno faz a diferença. Não só unicamente por os 4 golos, mas por aquilo que teve, a preponderância que teve na equipa e o seu peso na equipa, porque também faz um Mundial estratosférico também em 2002 e marca 8 golos. E aqui marca só unicamente 4, mas não é só unicamente os golos que ele faz, é a preponderância na equipa que tem. De facto, fenomenal, Jorge. Muito bem, grande dupla com o Bebeto nesse Mundial. Sim, Gonçalo, eu vou falar do bolador do Alemanha 2006. Poderia ser outro,
havia 2 ou 3 concorrentes ao lugar, mas acho que Zidane é um justo vencedor. Curiosamente são os 2 finalistas, os 2 bolas de ouro destes mundiais, são os 2 finalistas vencidos, Ronaldo e Zidane. Mas Zidane faz uma fase de grupos modesta, mas depois na fase eliminar parte a liça toda. Começa logo nos oitavos de final com a Espanha, onde marca um golo, onde conduz a equipa a uma vitória categórica sobre a Espanha por 3-1. Faz um jogo absolutamente espetacular nos quartos de final contra o todo-poderoso Brasil e favorito Brasil. Banho tático da França contra o Brasil. E depois nas meias finais faz outro grande jogo. É o autor do golo da vitória contra Portugal, 1-0, de penalti. E depois é o autor do golo da França também na final contra a Itália. Também de penalti, mas Zidane não é só penalti. Não é só penaltis. Zidane foi todo um conjunto de grandes exibições de classe que culminaram depois com o fim de carreira, com a célebre cabeçada ao Materazzi na final. Uma forma inglória de acabar a carreira, mas um pouco agridoce, porque perde a final, é expulso, acaba a carreira nesse cartão vermelho, com a cabeçada triste ao Marco Materazzi, mas ganha a bola de ouro desse Mundial. E, falando apenas e só de futebol, faz um Mundial absolutamente notável, principalmente na fase eliminar. Pessoal, espero que tenham gostado desta rubrica, dedicada inteiramente aos Mundiais. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto, não gosto, se não gostarem deste conteúdo, e partilharem este conteúdo nas vossas redes sociais entre os vossos amigos. Não esquecer que na próxima semana teremos uma entrevista autêntica. Simplicidade, autenticidade e muita, muita humildade. Muita humildade, um jogador que fala só de futebol, sem polémicas, José Soares, formado no Benfica, passou por Alverca, passou por Campoeirense, foi autor daquela marcação cerradíssima ao Mário Jardel, como bem se recordam, no Campoeirense Futebol Clube Porto, ano em que termina com o título do Beto da Costa pelo Sporting. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal, não percam esta entrevista, porque é uma entrevista de raça, puro futebol, muita humildade nesta entrevista, uma entrevista autêntica. Não se esqueçam de assistir na próxima semana a esta rubrica. Até lá, um grande bem-aja e um grande abraço. Fantástico, Jorge. Excelente. Um abraço, pessoal.